Olá, meus amores, sejam bem-vindos. Aí estão entrando no Instagram, estão entrando aí no TikTok, aqui no YouTube, por enquanto ainda ninguém entrou. Gratidão. Então hoje a gente vai conversar sobre um assunto bem legal, um assunto bem necessário e que sempre dá confusão. As pessoas não entendem. Então nesse primeiro momento a gente vai conversar sem os comentários, aí depois eu abro, né, pra gente conversar, porque eu sei que é um assunto bacana, eu sei que gera dúvidas, né, gera dúvidas, querem comentar, então se vocês quiserem também já pegar algum caderno, alguma caneta para anotar, depois eu quero conversar sobre isso, né, então aí a gente conversa, daí guardem as dúvidas, depois que terminar, né, a gente vem com as dúvidas, tá? Então, meus amores, psicanálise é algo que é sempre gratidão, meus amores, pelos corações aí no Instagram, gratidão, gratidão, que Deus abençoe. Instagram é sempre muito querido, né? TikTok também é muito querido. Só no Instagram aqui, por enquanto, no YouTube o pessoal tá um pouco quietinho, mas normal, né? Então, meus amores, psicanálise, né? Eu como boa professora que sou de formação, né? Sempre eu com os meus cadernos, com as minhas anotações, isso é vício da profissão, né? A gente acaba alguns pontos principais que eu não queria deixar de conversar com vocês. Então meus amores, psicanálise é algo que muitas pessoas não entendem, muitas pessoas confundem com psicologia. Hoje não mais, né? Mas já está bem falado, bem difundido. Mas muitas pessoas ainda confundem com pseudociência. Muitas pessoas acham, ficam naquela dúvida, mas tem que ter faculdade para fazer, qualquer um pode fazer, tem que ter pós, o que trata, né? Tem muito essa figura de Freud, ainda está muito atrelado, é muito algo sexual, tá ligado muito a sexo, né? Então, tem N questões ainda que ficam na mente das pessoas, mas o que é, o que faz, o que trata. Muitas pessoas ainda têm essa questão de imaginar um divã, você chega numa sala, daí você tem que deitar no divã, então tem tudo isso. Então por isso que eu achei pertinente, nesse quase um ano que eu faço live nas 3 plataformas, eu nunca trouxe essa questão de psicanálise, sempre vocês, né, que trazem as questões de vocês, e eu com a minha base tanto teórica quanto a minha experiência, né, de clínica, a gente acaba conversando sobre isso. Tem vários vídeos, várias lives, né, no YouTube, no Instagram e no TikTok falando sobre isso. Então, meus amores, a psicanálise, ela vem tratar o inconsciente, porque nós somos 90% inconsciente e só 10% consciente. E quem que domina a nossa vida? O inconsciente. Então, tudo o que não é tratado, tudo que não é olhado, tudo que fica no porão, né, da mente, retorna. Então, a gente tem que olhar, porque é lá que fica os traumas, os bloqueios, as crenças limitantes e principalmente a autossabotagem. Então, a tua vida ela não anda, então tem ciclos repetitivos no amor, no dinheiro, na vida profissional, na vida financeira, e você não sabe da onde que vem aquilo, mas por quê? Da onde que vem isso? Então são questões que ficaram armazenadas do inconsciente, e é lá que a gente tem que olhar, é lá que a gente tem que ver aonde que está isso, para ir a fundo. Então, o inconsciente, né, o tripé, né, o aparelho psicanalítico, ele é o ego, ele é o superego e ele é o id. Então, é no id, ou seja, o id é o inconsciente. O id, ele é
os desejos, né? Ele é aquela coisa de desejos imediatos. Ai, quero comer um iFood, eu quero transar, eu quero sentir prazer, eu quero ter orgasmo, eu quero gozar. Isso vem muito do id, né? O id trabalha muito isso conosco. Então, aí o que acontece? É aquela coisa, né, gente? Baixar o Tinder e ser feliz. Ah, então vou baixar o Tinder e passar o rodo geral. Mas aí o que acontece? O ego, ele é a nossa personalidade. O ego é o consciente. E ele serve como? Como um mediador. Não, peraí. Beleza, tô a fim de passar o rodo legal, mas isso não... E quem é, né, o superego? São figuras de autoridade. Pai, mãe. Então a gente, por mais que a gente queira se satisfazer, comer até ter uma indigestão, não aguentar mais, comprar uma distribuidora de doces, né? Por mais que a gente queira tudo isso, a gente sabe que não é o correto. Se eu comer demais, o que vai acontecer? Eu vou passar mal. Se eu for lá, sei lá, numa, né, churrascaria, em algum lugar, comer até não aguentar mais, eu vou passar mal. Então isso é o quê? É o superego, que é aquela coisa moral, aquela coisa de rigidez, aquela coisa que não é certo, né? E aí, por mais que a gente queira, é que nem os desenhos infantis, né? Tem sempre aquele anjinho soprando e tem sempre o diabinho anotando. É mais ou menos isso, né? Então, esse superego, ele vem pra dizer, não, você não pode baixar o Tinder e ser feliz, passar o rodo legal, né? Não dá pra fazer isso. Não tem, né? É feio. Aí vem uma questão de moralidade. Aí vem o ego conversando o quê? Não, e além de ser feio, tem uma questão seguinte. Você pode ficar grávida, você pode pegar alguma doença sexualmente transmissível, né? Então, é sempre, gente, é isso que gera a nossa vida. O id, o ego e o superego. Então, a gente tem sempre que se basear. E aí, quando a gente traz à tona, a gente traz à luz esse tipo de situação, a gente entende o quê? Que a gente é dominado pelo inconsciente. Por isso que eu não gosto, isso quem me acompanha nas lives há quase um ano já sabe muito disso. Eu não falo de psicopatologia. Por quê? Porque é minimizar o inconsciente. Né? Então a gente fala que vamos falar sobre borderline, narcisismo, vamos falar sobre depressão, ansiedade, é minimizar. E o inconsciente, ele é muito maior que isso. Ele forma a nossa personalidade, ele forma o nosso caráter, entende? Então, quando a gente entende que tudo tá lá no pai e lá na mãe, e a gente entende a nossa fase de desenvolvimento. E, gente, quando Freud fala em sexual, sim, em alguns momentos ele está falando de sexo, sim, mas sexual é no sentido de sexo. Vocês, quando preenchem uma ficha, sexo, por favor, masculino ou feminino, é disso que Freud trata, tá? Da sexualidade enquanto pessoas. Nós somos femininos ou masculinos. Tá? É disso que ele fala. Então, essa fase de desenvolvimento sexual, ele vem, que aí vocês já entenderam que tem a ver com sexo enquanto feminino e masculino, e não com relação à genitália. Que é isso que as pessoas confundem muito, acham que Freud está falando disso, e não está. Freud, né, ele falava muito sobre isso, porque, vamos contextualizar, era final do século XIX, início do século XX, até quando ele se suicidou na década de 40. Então, mas os pós-freudianos, eles vieram justamente explicando sobre isso, né? Então, o que vocês têm que entender é, quando vocês começam a entender lá do 0 aos 18 meses, então o bebê nasceu, tem 1 ano e meio. Essa é a fase do quê? Do amamentar. É a fase do desenvolvimento oral. Então, é a fase da sucção, que em vários momentos aqui eu já trouxe para vocês, falei de constelação familiar aqui com vocês e já expliquei o que a figura da mãe representa pelo viés da constelação familiar,
né? Então a gente vai olhar agora pelo viés da psicanálise. Então, por exemplo, você que está me assistindo tem problema de dependência emocional, você que está me assistindo tem problema de obesidade, come demais, fala demais, não consegue emagrecer, vamos olhar lá para a tua fase oral. Você foi amamentado? Você teve esse acolhimento no seio da mãe, no seio materno? Você teve? Não teve? Mamou com mamadeira, de repente nem mamou, de repente foi leite em pó, enfim, né? Como que era esse momento de amamentar, se vocês tiveram? Era um momento gostoso, tua mãe conta pra você, que ainda tem a mãe viva, é um momento gostoso, era um momento de acolhimento, era um momento de amor, ou era um momento ali, ai tá, vai, sabe aquela coisa do calar a boca? Quando a gente estuda sobre isso, meus amores, a gente começa a entender o quanto a chupeta ela é nociva. Porque a chupeta é a primeira forma de calar a boca, né? Então, por isso que tem muitos médicos pediatras, não sei aí, depois vocês me contam quando eu abrir para os comentários, por isso que tem muitos médicos pediatras que eles não indicam a chupeta. Por quê? Porque é uma forma de você já calar a boca, né? Então, você ali dos 0 aos 18 anos, querendo ser atendido, aí sim, sendo totalmente guiado pelo ID, gratidão, meus amores, pelos corações, sendo totalmente guiado pelo ID, ou seja, pela satisfação do desejo, né? Então, aí o meu desejo é qual? Eu quero comer, eu tô com fome, só que eu não sei falar, né? Eu não sei falar, então eu vou chorar, porque eu estou com fome. E essa é a fase oral. E aí é esse momento. Como é que era esse momento? Era um momento gostoso? Era um momento de afeto? Era um momento de acolhimento? Como é que era esse momento, né? Do amamentar. Então, vocês começam a entender, né? Sempre a fase oral, ela tem essa questão de dependência. Porque são pequenininhos, né? Quem aí é mãe e pai, né? São pequenininhos, dependem de nós para tudo. Aí vem, como eu já tinha comentado com vocês, uma pós-freudiana, a Melanie Klein, que ela se especializou em psicanálise infantil, para entender a importância dos vínculos do afeto entre os cuidadores e a criança. Então, ali, né, tá formando o dentinho, ali ela só chora, ela começa a engatinhar, ela começa a andar. Então, ela tá começando a sair dessa dependência total. Vocês entendem agora? Porque a dependência emocional tá ligada na fase oral por causa dessa dependência. É uma dependência total de pai e de mãe. Você não consegue fazer nada, nem comer, né? Então, ali, aí acontece o quê? Dos 18 meses aos 3 anos, vem a fase anal. Então, quem é pai e mãe, cronologicamente, tá já se ligando no que eu tô falando, né? Porque aí vem a fase do controle dos esfíncteres. Então, a gente tem que controlar esses esfíncteres. Então, comumente, né, as mães aí que deixam, né, em creche, etc e tal, vem a fase do desfraude, né? Muitas vezes é uma fase traumática, porque a criança não quer fazer xixi no piniquinho, não quer fazer, né, as necessidades fisiológicas, e acontece o quê? Né? Aí ela não consegue controlar. Aí faz xixi na cama, aí faz xixi na roupa, faz xixi na fralda. Aí você me pergunta, tá, Cris, beleza, né? Realmente tem essa fase. Quem aí é pai e mãe já tá entendendo. Então, essa fase, gente, anal, se ela não é bem trabalhada, então aí a gente tá com os criadores, tá? Criadores amorosos e criadores punitivos, tá? Mas como que você não conseguiu segurar o xixi? Como é que você não conseguiu segurar o cocô e coisa e tal? Quando vem a pessoa, o quê? Quando é negativo, a pessoa, gente, pessoas perfeccionistas,
tá? Que querem tudo perfeito, tudo certo, tudo correto, sabe, observa a mesma questão 30, 40, 50 vezes antes de entregar aquele trabalho. Ai, nunca tá bom, não, podia ter feito melhor, né? No trabalho vocês percebem muito assim. Então, essa questão do perfeccionismo, e principalmente, vocês já conheceram, né? Depois, quando eu abrir para os comentários, vocês me contam. Aquela pessoa que é perfeccionista com limpeza, não consegue parar de limpar, limpa a casa de cima a baixo, né? Pode, às vezes, tá até com visita dentro de casa, mas ela pede licença para começar a limpar. Isso tá onde? Tá lá na fase anal. Então, se você for olhar na fase anal, você vai achar o quê? Pais restritivos, pais punitivos, pais que debochavam, pais que não entendiam. Mas, de novo, quantas de vocês, as mulheres que eu tô conversando aqui, não viram outras mulheres, mas de novo você fez xixi na calça, de novo você fez xixi na cama, vai lá, meus amores, pelos corações aí no TikTok, né? Então, meus amores, vocês que têm filhos pequenos, por favor, né? Eu tô realmente trazendo, divulgando um pouco do meu conhecimento para não, né, tornar exaustivo, falar numa linguagem muito técnica para vocês se cansarem. Mas assim, só para vocês entenderem, né? O que trata a psicanálise, o que é essa questão, que é muito importante, que é o nosso inconsciente. Então, quando a mãe bate no filho, porque ele não sabe segurar o cocô, não sabe segurar o xixi, ou faz no lugar errado, ele entende o quê? Eu tenho que controlar. Aí vem o quê? O controle, a rigidez, a pessoa extremamente controladora. Onde você tá? O que você tá fazendo? Que hora você volta? Onde você foi? Tá lá atrás. Vocês estão entendendo agora, né? A importância. Gratidão, meus amores, pelos corações aí no TikTok. Vocês estão entendendo a importância do desenvolvimento sexual na formação da nossa personalidade. Não tem como a gente falar de personalidade sem falar de desenvolvimento sexual, né? Sabe, uma pessoa muito mesquinha, que não consegue compartilhar? Uma pessoa que, gratidão pelos corações aí no Instagram, meus amores. Uma pessoa que não consegue compartilhar, uma pessoa que quer sempre mais, quer ter, né? Nunca tá bom, né? Também tá lá na fase anal, né? As pessoas, aí, gente, aqui que vem o pulo do gato. Na minha humilde opinião, cada psicanalista tem o seu conceito, né? Na minha humilde opinião, meus amores, agora vem a fase mais importante, que é a fase fálica. Justamente dos 3 anos até os 6 anos, né? Vocês que são mamães e papais, não tem aquela fase que a criança descobre, eu tenho pipi, a menina não tem pipi. Mãe, por que minha amiguinha não tem pipi, eu tenho pipi? Né? Não tem essa fase? Aí começa aquelas perguntas que fazem a gente morrer de vergonha, né? Mãe, por que tem pipi ou não tem pipi? Né? E essa questão do pipi, meus amores, de ter pipi e não ter pipi, é justamente o quê? A fase fálica. Que eu tô entendendo, o falo, né? Só para vocês entenderem, o falo é o órgão, né, genital masculino, é o órgão sexual, é o pênis, tá? Que é o símbolo do quê? Do poder, do autoritarismo. Por isso que muitos homens, né, justamente tem essa questão com carrões grandes, carrões imponentes, porque é lá que tá. Mas só para vocês entenderem, para eu fechar, essa fase do falo, meus amores, quando a gente percebe, né, que menininha de um jeito, menininha de outro, aí vem a formação do quê? Vem a formação da identidade. E aí sim, vem a formação do gênero, que agora vocês entenderam a diferença do gênero pro sexo. E o sexo não é sexo no ato sexual, pênis, vagina, tá? É sexo enquanto feminino e masculino, né? Então, gratidão, meus amores, pelos corações aí no TikTok. Então, aí o que acontece? Nessa fase, oi Anderson, que lindo, meu amor, gratidão, que Deus abençoe. Tava com saudade, meu amor, que lindo. Obrigado pela rosa. Então, meus amores, aí nessa fase é que vem o quê? A construção da identidade de gênero. Aí sim é o que acontece. Eu nasci homem, mas me identifico como mulher.
ou vice-versa. Eu nasci mulher, mas me identifico como homem. É nessa fase que há essa identificação. E aí vocês nos perguntam, Cris, mas como? Através do complexo de Édipo e através do complexo de Eletra, tá? O Édipo tem a ver menino, mãe, que vocês já devem imaginar, e Eletra, a menina e o pai, tá? Então, o nosso primeiro amor, o nosso primeiro tesão, o nosso primeiro impulso sexual, quem é? É o pai e a mãe. Então, a gente se apaixona pela figura do pai e da mãe. E meus amores, agora que faz assim, ó, na mente de vocês, tá? Aí são esses moldes, a gente chama um termo técnico, modelagem, tá? Modelagem de personalidade, ou seja, o que você viu do papai e da mamãe é essa pessoa que você vai procurar durante toda a sua vida. Aí, gratidão pelos corações, meus amores. E aí vem a questão da constelação. Vocês entendem por que a constelação e a psicanálise estão tão juntas, né? Justamente porque Jung, ele vinha com esse inconsciente coletivo, né? Ele vinha com a espiritualidade, ele vinha com a passar de geração para geração a ancestralidade, né? Já Freud não, Freud é extremamente cético, Freud não acredita, e é aí que eles divergem, né? Eles começam juntos os estudos, mas eles se separam, porque Jung não acreditava só nessa questão física, homem e mulher. O Jung achava que tinha algo por trás, algo transcendental, a transcendência, como a gente fala na psicanálise. E isso vem justamente dessa questão de saber que tem algo por trás. Então, meus amores, o que acontece? Vamos lá. Eu gosto sempre de falar uma linguagem simples que vocês entendem, que eu acho desnecessário, sabe? A pessoa que quer subir num palanque, falar difícil, só para dizer que tem informação, bobagem isso daí. Gente, para as mamães que estão me assistindo, não tem aquela fase que a menininha começa a colocar os teus vestidinhos, começa a colocar o teu sapatinho, começa a colocar joias, não começa a imitar você? Então, já saibam que é aí o complexo de Eletra. Ou seja, ela está, quero ser igual à minha mamãe, né? Então, peraí, eu tenho a mesma coisa que a minha mamãe, então tem que ser igual à minha mamãe. Aí começa essa questão, entendeu? E aí, justamente, vem o quê? Também, meus amores, agora também para vocês entenderem, os conflitos com a mãe vêm justamente dessa fase. Porque a gente não está interessado, entre aspas, no objeto sexual oposto, ou seja, se é uma menina, está interessada no pai. E quem que está casada com o pai? É a mãe. Gratidão, meu amor, gratidão, que Deus abençoe. É o pai. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou rivalizar. Então, aí acontece, por exemplo, né? A ter rivalidade com o sexo oposto. Eu vou rivalizar, né? Eu não vou gostar da minha mãe porque ela está casada com o meu objeto de desejo. Vocês entenderam? E aí também começa a questão, aí eu tô falando pai e mãe, né? Tô falando menino e menina e vice-versa, né? E aí o que acontece? Vem a identificação e aí vem a briga, vem a rivalidade. Então, o problema de comportamento, né, entre pai e mãe tá lá nessa fase. Porque houve essa identificação, mas você roubou o meu objeto de desejo. E aí começa a rivalidade. E também nessa fase, meus amores, problema de baixa autoestima é justamente nessa fase, tá? É na fase, justamente na fase fálica, que vem também conflitos de identidade. Uma coisa que eu acho muito interessante, vocês já devem ter visto um filme, que agora Fragmentado, tá? Vocês já devem ter visto esse filme. Então, o transtorno dissociativo de personalidade vem dessa fase, da fase fálica. Porque não há essa identificação. Ou não há, ou há em excesso. Há com os dois. E aí também há o conflito de gênero. É aí que você entende. Eu nasci menininho, mas eu me identifico como mulher.
né? E aqui, gente, também, né, colocando para vocês verem como essa fase é importante. Então, papais e mamães aí que estão com filhos entre 3 e 6 anos, deem uma atenção especial, porque é uma fase bem... Eu tô trazendo para vocês a importância de olhar cada fase para vocês verem, né, como não observar ou observar da forma errada pode trazer transtornos, conflitos, tá? Então, assim, aqui também tem o complexo de castração. O que é o complexo de castração? Os meninos têm medo de perder o pênis e as meninas têm inveja do pênis. E aí também é que dá origem ao quê? A homossexualidade, né? Eu quero ter um pênis, por que eu não tenho um pênis? Eu quero ter um pênis. Vocês entendem? Então, a questão da homossexualidade, ela vem justamente dessa faixa etária, tá? Então, para vocês verem, na minha humilde opinião, é a fase mais de todas. É a mais importante, tá? Aí nós temos a fase latente, os pais e as mães aí que estão me assistindo, né? É justamente dos 6 anos até a puberdade. Aí é a hora o quê? Nós somos movidos por desejos. Nós somos movidos por pulsões, né? Então, justamente, o que te motiva? O que te dá tesão? E agora vocês estão entendendo que tesão não é só de cama, mas o que te enche os olhos, o que te enche a alma, o que te motiva, né? Então são as pulsões. E sempre a nossa vida, notem isso, na nossa vida nós estamos buscando algo, nós estamos desejando algo e nós estamos querendo preencher um vazio. Sempre na nossa vida, tá? Então, aí na fase latente, as pulsões, os desejos, eles baixam. Pra quê? Aí dá origem. Aí começa a ir pra escolinha, aí vai lá pro primeiro ano do ensino fundamental e vai se desenvolvendo. Aí foca o quê? Foca em desenvolver habilidades, tá? Habilidades e competências. No que eu sou bom? Eu sou bom em falar? Eu sou bom em escrever? Eu sou bom em jogar bola? Eu sou bom no quê? No que eu sou bom? É nessa fase. E é aí que a criança vai conviver com outras pessoas. E aí ela vai desenvolver essa questão inter, né? Inter, que a gente tem, né? Por enquanto ela tá intro. Aí ela vai inter. Aí ela vai com os outros, né? Então ela vai conviver, então habilidades de comunicação, vai trabalhar paciência, vai trabalhar a frustração, né, de não ter atendido, não ser atendido, né? Então, aqui dá uma segurada. Ela não é movida tanto pelos desejos. Aí ela para. As mamães que estão me assistindo, aí ela para de olhar tanto, baixar a calça o tempo inteiro, baixar a calcinha, baixar a cueca, para ver que ela é menininha e, né, e o outro lá é menininho. Aí baixa. Gratidão, Anderson. Aí baixa, né? Por quê? Porque ela tá com outras coisas. Ai, gratidão, meu amor. Gratidão pelo presente. Gratidão. Aí ela começa a entender que tem outras questões, né? Eu tenho que me desenvolver. Vou jogar bem bola. Vou desenvolver oratória. Vou desenvolver escrita. Vocês entendem? Aí é a fase da latência. Porque os desejos, as pulsões, nós desejamos tudo o tempo inteiro. A todo momento nós estamos desejando algo. Eu desejo um carro. Eu desejo uma casa. Eu desejo uma roupa de marca. Eu desejo um iPhone. A gente tá sempre desejando. Vocês conseguem entender agora do que Freud está falando? O que é essa pulsão? O que é esse desejo? Nós estamos sempre desejando algo. A gente só para de desejar quando a gente já morreu. Aí a gente para de desejar. Então vocês entendem que agora está ficando bem claro que não tem tanto essa questão de sexo. Sexo tá ligado à libido e não à pulsão. Pulsão tá ligado à motivação, a desejo, tá? Então é nessa fase que a criança vai se desenvolver. Muitos pais colocam escolinha de natação, colocam no inglês. Justamente essa é a fase. Tá? E aí vem a última fase de desenvolvimento, que aí é acima dos 12 anos. Aí sim, aí é parte do libido. Aí você começa a namorar, muitos têm experiência sexual,
e aí é pro resto da nossa vida, né? Então, se em algum desses momentos, algum desses estágios, não houve, né, uma atenção adequada, houve uma repressão, vai impactar. Aí lá na frente, na fase adulta, vai acontecer o quê? Vai ser acionado um mecanismo de defesa, de regressão. Então, inconscientemente, você volta para aquela fase onde você teve problema. Então, por exemplo, você teve um problema na fase oral. Aí você vai começar a chupar o dedo, aí você vai começar a chupar a chupeta, entende? É uma questão de regressão. Então, a gente volta aonde está o problema. Então, aí vocês conseguem entender que tá tudo ligado às fases de desenvolvimento. E sexual, ligado a nós, a nossa identidade, a como os nossos criadores nos cuidaram, né? E aí a gente entende como é importante a gente ter não só uma consciência, um autoconhecimento, mas também, além disso, dessa consciência, desse autoconhecimento, a gente começar a entender da onde que vem cada traço, né? O que faltou aqui? Então é disso que a gente fala. E, gente, como eu já tinha conversado com vocês na última live, os mecanismos de defesa que ficam no nosso inconsciente, a gente usa eles o tempo inteiro, só que a gente não percebe, né? Então a gente usa o deslocamento o tempo inteiro, a gente transfere a nossa raiva para outra pessoa, né? Para uma outra situação. Então tem essa transferência. Então aqui, para ficar bem clara essa questão de libido, de desejo, né? Para vocês, quando a gente reprime os nossos desejos, por exemplo, tô reprimindo o meu desejo libidinal. Então, acontece o quê? Aí tem pessoas que focam, aí sublimam para outra coisa. Então, aí, por exemplo, reza demais, trabalha demais, porque algo aconteceu ali, nesse momento. Por isso que a pessoa sublimou. A pessoa focou em outra coisa. Então, a pessoa muito workaholic, a pessoa que, eu não quero casar, eu não quero ter filhos, sexo pra mim não é prioridade, relacionamento não é prioridade. Então, a gente tem que olhar por que ela tá sublimando, né? Agora, o mecanismo, gente, mais comum também, já trouxe pra vocês na última live, é a negação. Não, isso não faz sentido, isso não tá ressoando, tô super bem, pra não encarar a realidade, né? A racionalização, querer entender pelo viés racional, né? Como acho que teve uma pessoa no Instagram, num post meu, que ela pediu um artigo científico para ela conseguir validar a informação. Isso é um mecanismo de defesa, ou seja, o que ela leu ressoou, realmente fez sentido, é um trauma, é uma dor que ela carrega, mas eu vou esconder por essa máscara da racionalização. Então, eu vou racionalizar, né? Eu vou racionalizar. Então, tem muito isso. Então, a gente, como eu já trouxe na última live, a gente é movido por esses mecanismos de defesa o tempo inteiro. Eu dei o exemplo do trânsito, né? A gente briga com o chefe, a gente começa a buzinar feito um louco no trânsito, a gente chega em casa, começa a brigar com a esposa, com o marido, com o filho, começa a brigar com todo mundo. Isso é um mecanismo de defesa. É deslocamento, é deslocar, né? Então, eu estou brigando, o motivo é esse aqui, mas eu vou começar a brigar lá. Entende? Tem muito isso, gente. Então, por isso que eu quis trazer para vocês um viés. Gratidão, YouTube! Gratidão! Por isso que eu quis trazer para vocês um viés de vocês entenderem por que focar em psicopatologia, depressão, ansiedade, que são neuroses, né? É sempre o conflito do consciente com o inconsciente, é minimizar a psicanálise. Porque nós vivemos o inconsciente o tempo inteiro.
Nós vivemos o inconsciente o tempo inteiro, né? Então, sabe, a gente não querer focar em relação, a gente trabalhar demais, a gente ter problema financeiro, isso é autossabotagem. Porque Freud, ele vem falando de desejo de culpa. É muito isso. Então, a gente deseja, a gente não pode ter, ou a gente tem e é errado, a gente começa a se culpar, né? Gratidão, gratidão, Anderson, gratidão, que Deus abençoe. E justamente, né, Lacan, que ele é um pós-freudiano, ele veio trazendo o quê? A teoria do espelho, falando do quê? Da projeção, que também é um mecanismo de defesa. Tudo que eu não gosto em você, na verdade não está em você, na verdade está em mim. É um lado meu que eu não quero trabalhar. E aí vem Jung com o conceito de arquétipos, que estão de lado sombra e lado luz. Então, tudo são arquétipos, tudo são consciências, né? Então, é um lado meu que eu tenho que trabalhar. Aí eu projeto em você, mas na realidade não está em você, está em mim. Só que eu, por não querer olhar e não querer ver, eu acabo fazendo o quê? Né? Vocês entendem? Então, assim, eu trouxe de uma forma bem esmiuçada para vocês entenderem, né? Como tá o tempo todo, o tempo todo. Uma frase que a gente usa muito. Fulano de tal tem prazer em brigar, tem prazer em bater, tem prazer em gritar. Exato, e ele tem. Ele tem muito prazer. Só que aquilo que eu falei, ele fez o quê? Ele colocou o prazer, aí sim, um prazer libidinal, ele colocou aonde? Ele colocou na briga, na raiva. Por quê? Porque a gente tem essa tendência. A gente tem duas forças motrizes dentro da gente. A vida, que é Eros, que vem falando de prazer, né? De preservação, de sedução, de erotismo, de amor pela vida, né? E aí vem Thanatos. Thanatos vem falando o quê? De autodestruição. Então, pessoa que se corta, pessoa que se bate, pessoa que se pune. Então, nós temos essa tendência natural a termos essa questão de autodestruição dentro da gente. É muito forte. Então, a pessoa que grita, ela acaba canalizando para coisa errada. Ela acaba canalizando para esse viés de morte. Eros é vida, Thanatos é morte. Vocês entendem? Então, a gente tá justamente as pulsões, as motivações, os desejos que estão dentro da gente. Então, nós somos seres duais. Nós temos, ninguém é 100% bonzinho, nem 100% malzinho. Nós temos essas duas forças dentro da gente. E a gente tem justamente que lidar. Aí é aquilo que eu conversei com vocês sobre o ego. Vim fazendo, né, esse contraponto. Porque o id só quer festa, só quer bagunça, só quer, né, baixar o Tinder e ser feliz, etc e tal. E aí vem o superego, aquela coisa, né, moral, moralidade, rígida, extrema, pode ter a ver com religião e principalmente com os pais. Figura de autoridade, né? Eu não vou... Até esses posts, gente, para vocês verem como a psicanálise está presente em tudo que a gente faz a todo momento. Eu vi um post, né, que me deu muita vontade de rir esses dias. A pessoa falava assim, vontade de esfregar a sua cara no chão. Só que eu não quero, né, perder o meu réu primário. Isso é um exemplo justamente do quê? De id, ego e superego, né? A minha vontade qual é? Bater em você, machucar você, porque tem Thanatos, né? Eu tenho vontade de destruir você, mas aí acontece o quê? Não, pera. Aí vem a figura de autoridade, eu vou ser preso, tem um juiz, aí vem o superego dizendo não, segura essa vontade, né? Uma frase também que é muito comum as pessoas falarem e não sabem que tem origem na psicanálise. Nossa, tal mulher é mal amada, tal mulher é mal comida. Nossa, aquela mulher é muito mal amada, muito mal comida. E Por quê?
justamente como ela não tem, lembra das forças motrizes? Ela não tem a questão libidinal, né? Que aí sim tá ligado ao desejo, ela não tem a pulsão, a motivação. Aí ela acaba fazendo o quê? Reprimindo. Aí ela reprime, né? E aí quando você se reprime, tanto que tem aquela música, não se reprima, né? Quando você se reprime, você faz o quê? Você entra em conflito. Porque aí você armazena no teu inconsciente, né? Que você, de repente, ter relações, você usar uma roupa mais justa, mais curta, você é vagabunda, você não vale nada, você não presta. Também tem muito a ver com a nossa sociedade, né? E aí é óbvio que a pessoa vai ficar rancorosa, a pessoa vai ficar de cara amarrada, vai ficar nervosa, porque ela não extravasa, né? Então, para vocês verem, gente, como tudo tem a ver com psicanálise. Então, ela coordena a nossa vida em tudo que a gente faz. Tudo, né? Então, a pessoa trabalhar demais, a pessoa não não reprimir o prazer dentro dela, né? Também é questão de fantasia. Sabe aquela pessoa que fantasia muito? Não sei se já conheceram pessoas assim. Depois vocês me contam quando eu abrir os comentários pra vocês, que eu tô louca pra saber. Fantasia, gente. Sabe aquela pessoa que fantasia? Fica no mundo de Bob? Isso é um mecanismo de defesa. Aí a gente tem que olhar lá atrás. Por que você tá fantasiando tanto? Por que você usou essa coraça de fantasia? Né? Então foi algo lá atrás, foi alguma experiência traumática que aconteceu com você lá atrás que fez você ficar dessa forma, né? Ou seja, eu vou me blindar saindo da realidade, não encarando a minha realidade. Então, aí como eu já falei, tem fantasia, tem você voltar a algum estágio, alguma fase, né? Então, tudo isso é mecanismo de defesa. E a gente faz o tempo inteiro. Tem uma questão também que é muito comum, aquela pessoa muito reativa, sabe? A gente fala algo pra ela, ela não consegue entender, ela já acha que a gente tá brigando, aí ela começa a gritar, né? Aí ela começa, ou dá uma resposta enviesada, você chega pra ela, oi, bom dia, tudo bem? Bom dia por quê? Tem o que de bom nesse dia? Também é um mecanismo de defesa. Vocês entendem? Então, quando a gente começa a entender na prática o quanto a psicanálise tá em nós e no nosso dia a dia, como a gente é movido por ela, a gente começa, né? Então, assim, eu trouxe para vocês entenderem a base. Vou abrir aqui para vocês conversarem, que eu tô vendo as carinhas ali, tô vendo que bastante gente, né, deve estar ansioso aí para conversar. Deixa eu colocar aqui. Pronto, ó. Gratidão, meus amores. Deixa eu abrir aqui também, para vocês poderem conversar. Nossa, quanta gente entrou na live, né? E se faz necessário, né, gente, conversar antes, né? Antes de abrir a live. Porque eu sempre trazia aqui para vocês, sempre ouvia, né, as questões de vocês, e eu percebia que ficava muito, como é que eu posso colocar, não ficava explicado, não ficava esclarecido o que era psicanálise, como é que ela influenciava a nossa vida, como ela estava presente, porque aquilo que eu conversei com vocês no início da live, né, tem muito essa questão de ligar a psicanálise a consultório, a divã, você tá deitado em algum lugar, você, né, e não é, né, vocês veem que a gente faz todo dia, o nosso inconsciente domina a nossa vida todo dia, né, então é uma coisa que a gente tem que sempre se policiar, e a gente tem que sempre perceber quais são os gatilhos que ativam esses, sabe? Quais são os gatilhos que ativam, né? Porque, eu tô sendo reativa, é sempre lá no pai e na mãe que a gente tem que olhar. Então, eu estou me blindando, certo? De quem que eu estou me blindando? E por que que eu estou me blindando? Também tem isso, né?
Então, é uma questão muito, muito interessante quando a gente coloca na prática, né? O que como isso pode ajudar, porque a partir do momento que a gente entende que é o nosso inconsciente que está determinando essas coisas, aí a gente, né, começa a segurar, né? A segurar. Podem falar, meus amores, está aberto aí agora, abri os comentários. Eu decidi fechar porque na última live de constelação eu deixei aberto e aí eu queria explicar algumas coisas, né? E aí vocês comentaram e eu acabava me perdendo no que eu tava falando, daí por isso, né? Mas podem trazer alguma dúvida, alguma questão que vocês tenham, algum mecanismo de gatilho também, podem trazer. Podem trazer. Que eu sei que vocês gostam de trazer que eu sei, deixa eu só fechar aqui, gente, peraí. Que eu sei que vocês gostam de trazer os casos de vocês, né? Podem trazer questões de pai, de mãe, que vocês sempre trazem, né? Ou de personalidade mesmo. E por isso também que vocês entendem a importância da gente unir, né, constelação familiar com psicanálise. Porque a gente vê as lealdades invisíveis, mas a gente vê a formação do caráter, a formação da personalidade. Aí a gente vai mais a fundo, né? E também tem as feridas emocionais. E daí também estão muito lá no pai e na mãe. E tudo isso que a gente tem que ver para olhar por que esses ciclos se repetem. Então, essa autossabotagem, essas crenças limitantes, é uma repetição de vazios, né? Como Lacan, que ele é um pós-freudiano, ele veio falando que ele trabalha com a teoria dos vazios. Então, é uma repetição de vazio. Então, eu estou repetindo falta de amor, falta de cuidado, falta de afeto, falta de atenção. Eu estou repetindo esses padrões, né? Então, é exatamente essa autossabotagem. É sempre a gente que auto se sabota. E a gente sempre prefere colocar a culpa no outro, né? É no outro, é magia, é macumba, tem, sei lá, espírito obsessor, tem magia negra, tem energia negativa, enfim, né? É muito melhor, muito mais fácil a gente pensar dessa forma do que a gente parar para pensar, não, mas espera, isso aqui sou eu que tô criando. Isso aqui sou eu que tô fazendo, né? Isso aqui é minha mente. Tem uma psicoterapia que eu trabalho que se chama TCC, Terapia Cognitivo Comportamental. E ela vem justamente nessa questão dos pensamentos, da gente cuidar dos pensamentos. Porque, gente, é os nossos pensamentos que formam a nossa vida. O que a gente pensa é onde vai estar a nossa vida. O que a gente foca, cresce, né? Então, se a gente foca em escassez, dificuldade financeira, problemas de relação, problemas profissionais, adivinha, é mais disso que a gente vai ter, né? Então, por isso que é importante a gente começar a cuidar dos nossos pensamentos. E, gente, a psicanálise, ela tá muito linkada e ela é muito, muito, muito usada. Aí vocês entendem reprogramação mental. Então, reprogramar esses pensamentos, porque tá tudo no inconsciente. Uma coisa que Niva, bem isso. Ai, que bom, gente. Primeiro comentário da live, gratidão. Porque eu abri, Niva, porque eu tinha fechado, né? Eu tinha fechado os comentários para poder explicar o que era psicanálise, né? E como ela tá presente no dia a dia, porque todo mundo tem muita ideia de psicanálise em divã, em consultório, uma coisa, né? E não é. Psicanálise, ela tá com a gente o tempo inteiro. A gente usa o inconsciente o tempo inteiro. É ele que domina a nossa vida. Exato, que a gente foca, cresce. Então, a gente tem que pensar, e essa é a base da reprogramação mental. O que você tá pensando? Para pensar. Tua vida não tá legal? É você que tá
construindo isso, né? E aí vem o quê? Vem uma outra abordagem que eu também trabalho, que é a psicologia positiva, né? Que a gente trabalha com o quê? Com pensamentos positivos, afirmações positivas, né? A gente trabalha com essa questão de você afirmar, de ter bons pensamentos, principalmente sobre si mesmo, sobre sua vida financeira, profissional, pessoal, né? Então, a gente tem que trabalhar esse desenvolvimento. E sempre, gente, entendendo que a gente é protagonista da nossa história, da nossa vida, né? Pode ter macumba? Pode, não tô falando que não, né? Pode ter macumba? Pode ter energia negativa? Pode, por que não? Mas nem tudo é isso, a gente tem que aprender a se responsabilizar. Não, a live eu vou ver, Regina, se vai ficar gravada na íntegra lá no YouTube, tá? Aí dá uma fuçadinha lá, é no @terapeuta Cristiane. Mas gratidão por ter gostado da live e perguntado se vai ficar na íntegra. Porque é isso que eu queria, Regina, era trazer, desmistificar o que é a psicanálise. Porque muito se fala, mas se fala de uma forma muito arrogante, muito prepotente, sobe num palquinho para falar. E não é, tem que trazer de uma forma que vocês consigam entender que o quanto, quando eu expliquei para vocês as fases de desenvolvimento sexual, e daí vocês entenderam o que era essa questão sexual, vocês entenderam como isso afeta diretamente a nossa personalidade. Então, tudo que a gente não vê, né, a gente não trabalha, os nossos criadores, né, afeta. Exato, Nilva, exato. Toda doença ela é psicossomática. Toda doença, ela começa na mente. Se você começa a falar, eu não estou bem, eu estou com febre, eu estou com gripe, adivinha, né? É a gente que cria. Por isso que a gente tem que ter esse poder de destruir e, cancelar esses pensamentos negativos, né? Que a hora que a gente entende isso, a nossa vida só vai. É a hora que a gente entende que a gente cocria tudo, né? Então isso tem a ver com o inconsciente. Agora vocês entenderam também essa questão de padrões repetitivos, ciclos repetitivos, que eu tanto falava na constelação, e por mais que eu explicasse, né, muita gente ficava, mas, né, agora vocês entenderam que tem a ver com pai e com mãe. Acho que vai, Regina, eu vou ver depois se vai, tá? Eu comecei, era 10:07 a live. Aí eu abri pra comentário agora. Como eu falei, a psicanálise ela foca no inconsciente, tá? TCC, terapia cognitivo-comportamental, ela foca nos pensamentos. Aí ela foca o quê? No consciente. Aí uma boa forma de você cuidar disso é o mindfulness, que é a atenção plena, atenção no foco no agora. Aí você consegue controlar, entendeu? E você sempre reprogramar a tua mente. Quando vem um pensamento sabotador, você já corta e cancela, entende? Então, essas são algumas das abordagens que eu trabalho. Eu também trabalho com a humanista, né? Que a pessoa é protagonista. Porque é muito comum as pessoas se vitimizarem, né? Não, mas é o fulano. Gratidão, Regina, gratidão. As pessoas se vitimizarem. E aí, vocês entenderam agora de onde vem a vitimização também? É um mecanismo de defesa. Entende? Porque o errado é você. Quantas vezes vocês terminaram um relacionamento assim? Você é mal, a relação não deu certo por você. Você não presta, né? Você fez a relação não dar certo e a pessoa quer sair ilesa, né? Então, gente, tem assim, é tudo, sabe? A hora que a gente mergulha, a gente vê que o nosso inconsciente é que domina a nossa vida o tempo inteiro. E aí o que a gente tem que fazer... Olha, Regina, eu faço live quando dá, tá? Faço live, mas eu sempre aviso. Tem
A gente tem uma comunidade no WhatsApp, onde eu sempre coloco, né, que dia que vai ser a live, o horário, também ficar de olho também aqui no TikTok, então já me segue aí, e lá no Instagram também, no @terapeuta_cristiane. Aí sempre tem um banner lá de live, porque de manhã eu trabalho numa clínica presencial aqui em Curitiba, né, trabalho como psicanalista e constelador, e na parte da tarde eu atendo o pessoal do online, aí por videochamada, psicanálise, constelação, mas daí online, aí eu atendo não só o Brasil, mas fora do Brasil também, né? Então aí depende. Aí quando eu não tô muito cansada, eu abro live. Quando eu comecei há quase um ano atrás, eu fazia lives diárias, mas isso impactou demais. Aí eu comecei a ir reduzindo. Aí comecei a fazer lives 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Aí comecei a fazer de 15 em 15 dias. E por fim, estavam lives mensais, né? Mas agora eu voltei a retomar, porque vocês pediram bastante, né? Tem trechinhos de vídeos, aí vocês pediram bastante, né? Ai, abre live, quero participar. Então, tô aqui, né? Mas eu tento trazer seguidinho, né? Tento trazer seguidinho, quando eu não tô cansada, né? Mas, gente, é muito importante falar sobre isso. É muito importante porque tem muita mística ainda nisso, né? As pessoas não entendem. Muitas pessoas, como eu abri a live, ainda confundem psicanálise com psicologia, né? Então é muito complicado. E, gente, outra questão, finalizando aqui, né? A questão importante também da psicanálise, que a gente vai muito a fundo, a gente vai nos sonhos, né? Os sonhos, quem que tá no comando dos sonhos? O id. Então, é onde ficam os desejos reprimidos. Por isso, a importância da reprogramação mental e da hipnose. Porque é onde a gente acessa. E aí a gente tira esses desejos reprimidos. E aí a gente tira esses conflitos que dão origem à neurose. De nada, Regina. E aí que a gente, justamente, dá a origem, vem daí. Então, é aí que a gente tem que começar o quê? A se policiar. Lembra que eu falei pra vocês? Sempre olhar o gatilho. Tá? Por que eu grito? Por que eu tenho raiva? Por que isso me atinge tanto? Sabe? E anota mesmo. A raiva veio... Sim. Porque o sonho, ele tá ligado ao teu id. Entende? Por mais que você tome, né, remédio, ele não vai afetar. Porque o id, ele armazena o quê? As tuas experiências. E principalmente a tua infância. Então, as tuas feridas emocionais, teus traumas, os teus estágios de desenvolvimento. Então, o remédio, ele pode camuflar ou ele pode acelerar, ele pode, agora fugiu a expressão, sabe, quando você foca, né? Então fica muito, né, super, uma coisa muito macro, muito máximo, né? Mas basicamente é você, né? O teu inconsciente é você. Então, assim, por mais que esteja sob efeito de remédio. E aí, né, em algumas lives que eu já conversei aqui, né, aí vem aquela Eros, gostei do nome, Eros, adoro, né? E é potencializar, obrigado. Não vinha, isso também é um ato falho. Gente, o ato falho, ele tá presente no nosso dia a dia. Isso também, adivinha? É um mecanismo de defesa do nosso inconsciente. Sabe quando a gente vai falar uma coisa e fala outra? Ou não lembra, dá um branco? Esses brancos é o quê? É o ego ou o superego falando pro id, quieto, não é pra falar. Né? Então isso a gente tá o tempo inteiro fazendo, gente. A gente é dominado pelo inconsciente. Quando a gente entende isso, a nossa vida só vai, né? E é o tempo inteiro. Gratidão pelos corações, meus amores. Quem que já não usou aquelas expressões que eu citei? Quem que já não esqueceu algo, né? Chegou, por exemplo, uma coisa muito comum para vocês entenderem como o nosso mecanismo de defesa, né, trabalha no dia a dia. Você fez uma apresentação linda, PowerPoint super caprichado, Excel e não sei o que, slides, olha, tá fantástica. E dessa apresentação vai vir o quê? A sua promoção. E aí chegou na hora de apresentar,
Isso não lembrava nem teu nome, né? Isso quando não tem pessoas que ficam com sudorese excessiva, pessoas que ficam indo no banheiro, né? Tudo isso é mecanismo de defesa. É um ato de não quero ser rejeitado. Aí pode estar escondendo um trauma de rejeição na infância. Entende? Não quero ser rejeitado, não quero socializar, né? Então eu tenho medo de ser ridicularizado. Então se eu falar, eu vou ser né? Isso vem um mecanismo de defesa, né? Também. Entende, gente? Então tudo tá ligado ao nosso inconsciente. Tudo que a gente faz o dia inteiro tem o nosso inconsciente, né? Quando do nada a gente começa a ter lembranças, sentir cheiros. Por exemplo, está no nada, começa a ter lembrança, começa a ter cheiro. Quem aqui nunca teve aquela coisa de, nossa, mas por que eu tô pensando nisso? Não tem nada a ver. Não tem, mas, ué, eu não falei sobre isso, eu não vi isso, não estive com essa pessoa. É o inconsciente começando a liberar. Provavelmente aí tem algum trauma de infância. E aí começa a liberar. Aí a importância da psicanálise, a importância da hipnose, né? Para começar a liberar esses traumas, para vocês entenderem. E isso, essa coisa de reprimir, né? Nós temos 15 mecanismos de defesa. E essa repressão, jogar para o inconsciente, é um mecanismo de... É a gente não voltar àquele momento. Então tem muito isso, sabe? Então se vocês quiserem falar, meus amores, falem. Que eu gosto quando vocês perguntam, estão tão quietinhos. Deixa eu pegar aqui uma água. Peraí, gente. Eu tô falando já, né? Que bom que vocês estão gostando. O pessoal do TikTok aí, bastante coração. Quase 10k de curtida. Gratidão pelos presentes também. Muito obrigada mesmo. De coração. Pessoal no Instagram aqui, bastante participativo. Podem falar, eu só tô fazendo uma coisa aqui rapidinho, mas já... Aqui. Pronto. Gratidão, gratidão. Então, a gente começa a entender comportamentos, padrões, sentimentos, pensamentos. A gente começa a olhar tudo isso. Nossa, Egon, tudo bom? Fazia tempo que você não vinha na live. Gratidão, Egon, pela rosa, gratidão aí. Nossa, os presentes iluminados, quantos presentes. O Hertme também, boa noite, tudo e você? Gratidão. Aí eu trouxe bastante coisa aqui. Olha, Eros, assim, é o que eu sempre digo, né? Não tem regra, né? O coleguinha, né? Eu sou eu. Mas eu não indico, tá? Por quê? A gente não sabe o que vai ser mostrado. Então, por exemplo, a hipnose eu faço presencial aqui em Curitiba. Aí o que acontece? Aí digamos, tá? Você tá numa sessão comigo e de repente foi mostrado um abuso, exemplo, justamente na fase fálica, né? Que é a fase de identidade de gênero. Aí de repente, aí vem essa questão de masculinidade, de querer se afirmar, de você, né, de repente comprar um carro caro, um carro que ostenta, não gostar de toque ou interação com pessoas do mesmo sexo. Porque daí, de repente, na hipnose, a gente consegue perceber, você lembra, quando você tinha, sei lá, uns 3, 4 anos, um tio abusou de você sexualmente. Ou, de repente, só colocou um membro, né, pediu pra você alisar, alguma coisa nesse sentido, entende? Então, eu não faço, tá? Não tem certo ou errado. Mas eu não faço porque tudo gera acolhimento. Entende? Porque numa situação dessa, você vai querer conversar, você vai querer um abraço, sabe? Tem muito isso eu sou muito assim também, sabe? De você me gerar, eu lembrei. E, gente, nessa fase
que eu falei para vocês, a fase fálica, que na minha opinião é uma das fases mais importantes do nosso desenvolvimento. Gente, é nessa fase, assim, olha, nesses quase 5 anos aí trabalhando com isso, gente, é nessa fase que tem, sabe, a maioria dos abusos. Muito abuso, incesto, é nessa fase. Então, gratidão, Egon. Então, por isso que eu não faço, né? Pode ser assim, mas, e tem pessoas também que eu já vi ficarem presas nessa situação, entende? E aí você não... Então, assim, eu não faço, mas tem um monte de gente que faz online, sabe? Eu não faço por essas questões, né? Eu tenho medo. Eu tenho medo porque a pessoa vai querer acolhimento, eu não sei o que a pessoa vai olhar ali, a pessoa pode ficar presa naquela situação, então, né? Mas não tem certo e tem errado, né? Tem gente que não gosta de constelar presencial, online, tem gente que gosta de constelar presencial, né? Faz o que ressoar para você. Só pesquisa bem a pessoa, veja se é uma pessoa íntegra, né? Que tem um bom histórico. Porque, né, hoje em dia... Nossa, quanto presente, Egon, gratidão. Gratidão mesmo pelos presentes, né? Tem muita pessoa que faz, né, pelo viés econômico e não entende que tá tocando uma outra alma. Então a gente tem que tocar com amor. A gente não sabe qual é o histórico de vida daquela pessoa. Então a gente tem que tocar com amor, olhar com amor, né? Ter empatia. Como meu professor, né, de psicanálise sempre dizia, empatia é olhar o mundo com os olhos do outro. Isso é empatia. Então, se a gente não for empata, né? Eu sou muito assim, eu sou muito, muito, muito assim, me coloco demais no lugar da pessoa. Mas pode ser feito sim. A maioria das minhas terapias são online, né? Só algumas pontuais que são aqui em Curitiba, né? Gratidão, estão curtindo, estão dando presente, né? Estão todos animados aí. Gratidão, gratidão. Querem perguntar mais alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Sintam-se à vontade, porque eu sei que é um assunto que né, gera curiosidade, né? O que é? Né? O que é? Tem a ver com sexo, né? Tem a ver com Freud. Geralmente as pessoas vão muito nisso, né? Aliás, acham que é só isso. Aí, como eu já conversei com vocês desde o início, né? Sexualidade, ela vai muito além de pênis e vagina. Sexualidade é a formação da nossa identidade, enquanto homem, enquanto mulher, é muito macro. As pessoas minimizam. Então agora vocês entendem, né? Quem já me acompanha há quase um ano, entende por que eu não falo de psicopatologia, porque é minimizar muito, né? É falar de doença e, né? E é muito maior que tudo isso, né? Gratidão, meus amores. Gratidão por ter alcançado a meta e que Deus abençoe, tá? Gratidão a vocês no Instagram também. Me sigam no perfil também. Gente, para quem quiser ver as terapias que eu pratico, valores, funcionamento, quiser conhecer minha trajetória profissional, as minhas certificações, é só correr lá no site terapeutacristiane.com.br, tá? Gratidão, meus amores, gratidão mesmo. E já sigam aí no TikTok, né? Que assim que eu abrir live já apita o sininho pra vocês, tá? Não vou me estender muito pra não ficar muito cansado. Já tá mais de 1 hora, né? A live, só pra não cansar muito. Não entendi, Rayane, mas segura essa pergunta para uma próxima live, tá? Agora eu vou encerrar só para não ficar muito cansativo. Gratidão, amores, que Deus abençoe.
Gratidão, TikTok. Gratidão por todo esse carinho. Que Deus abençoe. Espero vocês na outra live, hein?